Olá, olá, você que vai fazer IASES, então, Instituto de Atendimento Socioeducativo Espírito Santo. Um grande abraço para a galera do Espírito Santo, aqui é o professor Ricardo Russo, diretamente de Floripa, lá no outro lado do mundo, legal? Falando com vocês a respeito da narração. Nós teremos de fazer uma narração para o IASES. E essa narração é o elemento diferenciador. É a dor de cabeça aí que o pessoal tem mandado muita coisa para mim. Prof, dá uma ajuda aí, como é que a gente faz essa narração? Então eu vou fazer esse vídeo para ajudar você. Então olha só, se você seguir o videozinho aqui, você vai perceber como é que se dá a estrutura, quais são os elementos pelos quais a sua redação vai ser avaliada, qual é a estrutura, quais são os elementos que precisam ter na redação, quanto vale cada elemento. Eu vou detalhar você qual é o caminho das pedras para você entender como é que se joga essa brincadeira aqui da narração. E vou mostrar a importância da narração, desse texto escrito que você vai ter que produzir para você conseguir o seu objetivo. Legal? É claro, é óbvio que mais do que assistir o vídeo, o ideal seria você praticar as redações, porque o Prof. Russo tem um Classroom exclusivo para o pessoal do IASES, em que eu coloquei lá essas estruturas, eu coloquei vídeos explicativos e o candidato tem direito a fazer 4 redações para testar a sua vida. Isso é o ideal, ou seja, eu sempre vou falar isso, né, galera, que a única maneira de a gente aprender a fazer redação é fazendo redação. Não tem magia, você não vai fazer por osmose, captação, pelo astral, pelo paranormal, você não vai incorporar o Machado de Assis no dia da prova. Então você precisa fazer uma redação muito bem feita em 1 hora. Isso exige técnica e treinamento, não é? Ou seja, eu preciso treinar. Não adianta só você assistir a vídeos, ver como é que é as diquinhas que são dadas aí, que tem um monte de coisa aí na internet, eu sei, legal, muita coisa ruim, por sinal também, tá bom? Então eu vou dar o roteirinho certinho para você. O meu WhatsApp tá na descrição do vídeo aí, legal? E eu também vou botar o meu podcast para vocês aí entrarem lá no Spotify, seja onde for, e vocês também poderem ouvir algumas coisas, porque eu trato dos temas possíveis para o IASES no meu podcast. Né? Aqui nós vamos falar da estrutura. Beleza? Então vamos lá. Professor Russo, já antes de mais nada, te inscreve no canal se não se inscreveu, recomenda para a galera, tá bom? É bem importante isso para a gente dar uma sustância para esse canal aqui, para deixar o nosso canal bem legal, rolando bacana. Manda suas dúvidas, entra também no meu Instagram, Professor Russo, para a gente trocar ideias. Lembrando a vocês que toda terça-feira às 19 horas eu tenho uma live no meu canal no YouTube. Aí você pode fazer perguntas, pode, enfim, questionar e tal, e a gente vai interagir. Então você é muito bem-vindo e sem você nada rola. Legal? Então vamos ver como é que funciona o IASES, como funciona essa narrativa, que é a grande surpresa, não é? Ou seja, a gente sempre imagina que uma produção textual numa prova de concurso público vai ser a famosa dissertação argumentativa, que é o tradicional, né? O que todo mundo pede, todas as bancas, as grandes bancas trabalham com isso, até as médias bancas trabalham com isso, mas o IASES traz essa diferença, não é? Então é difícil, prof? Não, não é difícil não, o problema é que se você não treinou, aí é que a coisa... você tem que treinar, tem de aprender a fazer uma narrativa. Esse é o diferencial. Mas eu quero lembrar você que as narrativas são os primeiros textos que a gente faz na escola, né? Você está falando com o prof, né? Meu negócio foi a vida inteira, há simplesmente 3 décadas, né, meu queridinho? Trabalhando com alunos hoje na universidade, mas alunos do ensino médio, ensino fundamental, a minha vida toda foi dando aula de produção textual para essa galera. Então a gente sabe que a narrativa é o primeiro momento, que é o primeiro tipo de texto que você escreve. Então não é difícil em absoluto, né? Alguns vestibulares usam a narrativa como uma opção, isso é muito comum também, mas concurso público o normal é a dissertação, é um texto de opinião, essa é a grande diferença. Então vamos lá, detalhadamente, o que eu quero mostrar para você aqui, já só para a gente começar a dar uma palhinha para ajudar você na leitura do edital, que muitas vezes o candidato ele não se atém ao edital, e eu sempre brigo com o concurseiro, porque você precisa olhar os detalhes do edital para montar suas estratégias, né? Isso eu ajudo você na parte toda de linguagem, redação, eu ajudo o aluno a pensar sobre isso. Mas olha só, no IASES a gente tem uma prova objetiva que vale 70 pontos, não é? Os outros 30 pontos é a redação, então eu não preciso dizer para você
a importância que a redação vai ter na sua vida, legal? Desses 70 pontos, você tem 15 questõezinhas de língua portuguesa, aquela coisa de sempre, né? Português que cai em tudo, ninguém se convence que tem que começar o estudo pelo português, por isso que eu tenho o curso, vou deixar aqui para você o link, um curso completo de língua portuguesa, em que você vai trabalhar conceitos e aprender definitivamente a dominar a língua portuguesa. Por quê? Porque isso vai cair em qualquer concurso e não adianta você esperar edital. Língua portuguesa você começa a estudar antes. E numa redação, se você não souber pontuar, se você não tiver noções de sintaxe, eu só lamento, mas você vai perder. No caso aqui do IASES, você vai perder 0,25 cada erro de gramática, não é? Então, olha só como vai ser decisiva a gramática, a língua portuguesa, a produção textual, para você conquistar essa sua vaga aqui. Legal? Então, 15 pontos dos 70 é a língua portuguesa. Se você somar os 30 da redação, quanto é que dá isso? Eu não sou bom em matemática, gente, mas quanto é que dá isso aí? Ó? 15 de português, mais 30 de gramática, ou seja, dos 100 pontos, então, deixa eu ver, prof, dos 100 pontos, 45 pontos é a sua área, que é a língua portuguesa e a redação. Ou seja, a sua vida está em minhas mãos. Aqui. In my hands. My hands. Está aqui nas minhas mãos. Ou seja, 45% da nota vai ser a parte de redação, mais a língua portuguesa. Eu não preciso dizer, então, a importância disso para você. Tá certo? Então, domingo você tem um encontro marcado comigo aqui. Vamos lá. Agora, prof, como é que é, então, como vai ser analisado? Então, vamos olhar o que é que o IASES aprontou para vocês. Legal? Quais são os critérios? A gente tem de seguir a risco os critérios. Entenda bem. Olha aqui, ó. Quando eu faço a correção no meu Classroom, eu faço de acordo com essa tabelinha aqui. É isso aqui, porque você tem que ser corrigido por meio disso aqui. Legal? Quero lembrar você, e isso é super importante, que saída a nota da redação, você vai ter um prazo, deixa eu olhar aqui melhor no seu olhinho, deixa eu olhar aqui, você vai ter um prazo de recurso ADM, recurso administrativo, para questionar, isso é de praxe, para questionar a nota da redação. E é super importante que você questione. Por quê? Porque meio ponto a mais, imagina, né? Meio ponto a mais, um ponto a mais na redação, pode fazer toda a diferença na classificação, na sua classificação. Então você precisa fazer o recurso administrativo. Como é que eu faço? Com um prof que conhece como fazer o recurso ADM e o caminho das pedras, legal? Então vamos dar uma olhadinha aqui, porque quando a gente faz o recurso, a gente vai seguir esse roteirinho aqui. Olha lá. Primeira coisa, você tem 3 grandes núcleos de nota dentro dos 30 pontos da redação. Você está prestando atenção? Olha lá. Dentro desses 30 pontos aos quais você vai concorrer, que são tão importantes, né? Porque são 30 em 100, legal? 15 pontos vale a parte de gramática. Então, deixa eu ver aqui, prof. 15 de gramática. Metade da nota da redação vai ser a parte da gramática, exatamente. Então, professor, se eu não sei botar acento direito e vírgula, você vai perder pontos aqui. E cada erro, cada desvio que você tiver, desconta 0,25 por erro. 0,25. Então, se você tiver 10 erros, ó, você vai perder 2,5 pontos. E aí aqui você tem toda a parafernália da gramática, né? Os elementos de avaliação dentro do que eles chamam de aspectos formais. Ó. Domínio da norma culta, pontuação, acentuação e ortografia. Só aqui a galerinha que tem problema ortográfico, que não sabe acentuar. Aí pontuação, que é um erro comum, não é? Vamos lá. O que é mais comum em matéria de erros em redações de concurso público? Pontuação, acentuação e ortografia. Depois a concordância, a regência, a colocação pronominal e os aspectos, a estrutura sintática, quer dizer, como é que você usa orações, conjunções, como é que você constrói o seu período, se você sabe construir o período, sabe onde botar o ponto, onde botar a vírgula. É isso, é básico aqui, nesse último item, né? E os elementos coesivos também estão encaixados aqui. Eles botaram os elementos coesivos aí. Mesma coisa, tudo é 0,25. Então, mais ou menos funciona assim, né, gente? É como se fosse cupim, né? Você larga com 15 pontos no aspecto formal e vai perdendo pontinhos à medida que você vai errando aqui. Legal? Então, olha como vai ser importante a gramática. Você está vendo? Ela vai ser fundamental. Quer dizer, aquele candidato que está tendo 15, 14 erros e não sabe como resolver, e não vai resolver isso do dia para a noite, vai perder muitos pontos aqui. E a gente sabe, como é um concurso concorrido, como todos os concursos aí,
Isso vai fazer toda a diferença na hora da classificação. Por isso que quando sai a nota, aí bate o desespero, né? Ai, prof, o que eu faço para aumentar minha nota? Puxa, se você tivesse estudado comigo, a gente ia ter trabalhado os erros de gramática, porque como é que eu trabalho? Você vai fazendo e eu vou corrigindo, eu não terceirizo esse trabalho, não tem ninguém trabalhando para mim, sou eu que corrijo. Então eu vou vendo a sua evolução. Quando você manda para um sistemão qualquer desses aí, são professores terceirizados, contratados, não vai ser o mesmo professor que vai corrigir seus textos. Então eu sei a sua evolução e sei os seus problemas, então eu sei que você está errando pontuação. Se você está errando pontuação, eu verifico qual é o erro de pontuação que você está cometendo para a gente consertar esse erro. Quer dizer, o objetivo é diminuir os erros de gramática. A gente pode não resolver todos, mas a gente vai diminuindo à medida que a gente vai combatendo. Ou seja, você vai aprendendo a gramática na prática do seu texto. Essa é a ideia com a qual eu trabalho no Classroom, quer dizer, é um atendimento que via WhatsApp, que a gente fica conversando, trocando ideias, eu fico mandando material, é uma mentoria total de redação. É assim que funciona a coisa, beleza? Então, vamos lá de novo, ó. A gramática, bem entendido, vale 15 pontinhos, né? 15 pontos dos 30, ou 15, se você quiser, dos 100. Legal? Então, se você comparar com, vamos pegar aqui o caso das outras disciplinas, por exemplo, ó, você tem matemática, que vale 15 pontos. Significa dizer que a parte de gramática da redação vale tanto quanto a matemática, vale mais que a informática, e vale metade da nota de conhecimento específico. Ó. Só a parte de gramática da redação vale metade da nota de conhecimento específico. A redação vale tanto quanto os conhecimentos específicos. Então, eu não preciso te convencer de que realmente, de fato, né, a nota da redação vai ser super importante para você. Legal, acho que você entendeu, né, essa conta aqui, legal. Os aspectos textuais, agora, são elementos de avaliação da prova da redação. Olha lá, que elementos textuais são esses aí? Respeito à estrutura e à tipologia do texto solicitado. Então, aqui eu já vou explicar como é que é a estrutura da narrativa, né? Como é que a gente divide as 3 partes da narrativa. Então, isso vale 1,5 ponto. Legal? A sequência lógica, a organização. Como é que a gente organiza essa introdução, desenvolvimento e a conclusão dentro de um processo narrativo? Isso vale 1,5 ponto também. O uso adequado dos conectores e elementos anafóricos. Professor, o que é elemento anafórico? O uso de pronomes que retomam palavras ou expressões. Retomar palavras ou expressões, isso é anáfora. Quando você usa o esse, essa, que são pronomes demonstrativos que todo mundo usa, né? Retomando palavras antecedentes ou expressões antecedentes, por exemplo. Né? Então, o emprego de pronomes é um elemento anafórico importante. Como você não repete palavras ou expressões, né? Como é que você usa os sinônimos, os parônimos, não é? Para retomar antecedentes. Então, o nome do personagem, você não pode ficar repetindo o nome do personagem, você vai ter que criar um pronome para botar no lugar ele, ela, essa pessoa, esse nosso personagem, criar elementos para não repetir, porque é aqui que vai descontar. Legal? A estrutura sintática dos períodos e aí a coesão e a coerência. Você está vendo que isso aqui está se repetindo, inclusive, né? Porque já tem coesão e coerência, eles repetiram aqui, mas de qualquer maneira está ali no edital, não é? Compreensão da proposta é o aspecto teórico, quer dizer, você entender exatamente aquilo que está sendo pedido. E qual vai ser o tema geral? O tema geral é direitos humanos, isso já está posto. Legal? Então vai ser um tema relacionado a direitos humanos. No meu podcast, eu vou deixar aqui o endereço na descrição do vídeo para você, deixa eu voltar aqui. Ó, eu vou tratar dos temas possíveis. Então você entrando lá no meu podcast, você vai ver quais os temas que podem aparecer relacionados a direitos humanos. Inclusive, eu falo, conceituo o que é direito humano, para você entender toda essa parafernália aí, né? A evolução dos direitos humanos. Que também é uma das características do Enem. O Enem também trabalha com essa ideia dos direitos humanos. Aliás, essas carreiras da área da segurança pública têm pedido cada vez mais conceitos relacionados a direitos humanos. Logo, quem está buscando uma vaga aí nas PMs, enfim, por exemplo, né, tem de trabalhar efetivamente a questão dos direitos humanos e saber o conceito, saber como é que funciona a questão dos direitos humanos. Como é que eu vou escrever isso se eu não conheço o conceito? Legal? Muito bem, então isso tudo lá no Classroom, eu tenho materiais de apoio para o aluno saber o que é direitos humanos, quando surge a história dos direitos humanos, ou seja, qual é o barato do prof? O prof é ensinar, né, gente? Então, essa é a minha vida. Legal? Vamos lá.
Agora presta atenção, lá quando você vê os aspectos da narrativa, o que é que tem que ter, o que precisa ter uma narrativa, gente, né? Qual é a característica? Os elementos que aparecem na narrativa. Quais são os elementos? Então, precisa ter personagens. Você está vendo aí que é responder a essas perguntinhas aqui, ó, gente. Quem, o que, como, quando e onde. São essas perguntinhas que você tem que responder no seu texto. Então, quando o avaliador, presta atenção aqui, quando o avaliador for olhar a sua redação, ele tem que encontrar esses elementos. O avaliador vai perguntar quem fez isso. Então, são os personagens. Eu preciso ter um personagem central, que provavelmente vai ser alguém que sofreu alguma agressão aos seus direitos humanos. Legal, é isso, você vai ter que criar esse personagem, né, ficcional. Você vai seguir o roteirinho, vai ver o que eles vão pedir. Legal? Mas vai ser um personagem ligado a isso. Né? O que aconteceu com essa pessoa? Ele foi oprimido pelo patrão, emprego, sei lá, no trabalho, ou uma mulher que foi abusada, uma mulher que não teve seus direitos respeitados no trabalho, ou mesmo em casa, agressão, alguma coisa relacionada a direitos humanos, mas tem que ter um fato que desenrola isso, senão não vai ser uma narrativa, ou seja, aconteceu alguma coisa. Legal? Então não é para você discutir os direitos humanos, é para você criar um personagem. Tais entendendo, como se diz aqui em Floripa, tais entendendo. Olha só, você tem que trazer um personagem central que vai acontecer um fato com ele, houve alguma coisa com ele. O cara sofreu uma ameaça, o cara foi agredido, esse personagem deve ter sofrido alguma coisa. Então haverá um personagem central e personagens periféricos. Legal? Personagens secundários. Esses personagens vão se movimentar em torno dessa ação que está acontecendo. Então o cara foi oprimido. Como é que aconteceu? Era uma doméstica que foi escravizada. Né? O trabalho análogo a escravo. Está aí um bom tema, eu falo sobre isso lá no meu podcast. Entra lá, carinha, te inscreve no podcast, manda sugestões. Então, quem e o quê? Você entendeu que tem que ter alguma coisa acontecendo? Porque tem que ser factual, uma narrativa factual. Tem de haver um fato que aconteceu. Senão, não é uma narrativa. E o avaliador vai procurar esse fato. Se não tiver esse fato, se não tiver personagem, você vai perder pontos naqueles aspectos lá, que é o segundo aspecto ali da avaliação. Legal? Como aconteceu? Isso é bem importante, você detalhar como que acontece isso. Então, como assim? Quando e onde aconteceram esses fatos? Legal? Então, é preciso que você, já de imediato, na introdução, diga onde está acontecendo isso, mesmo que vagamente, gente. Você não precisa precisar que é na cidade tal, no bairro tal, você pode falar numa região, enfim, ou numa cidade do interior. Uma cidade no interior do Brasil, localizou onde, não precisa ser preciso, né? E também a mesma coisa em relação a tempo. Não é? Você tem de dar uma dica de quando isso aconteceu, mais ou menos, legal? Então, esses elementos, você está entendendo, gente? O avaliador, quando vai botar o olhinho dele no seu texto, ele vai procurar esses elementos e vai responder essas perguntinhas que estão aqui. Então, esses elementos têm que aparecer, senão você vai perder pontos. Beleza? Anotou isso? Tomou um copinho d'água aí? Refrescou? Você está tenso, nervoso? Eu também estou, não é? Eu quero ver como é que você vai nessa prova, legal? Bom, outra coisa que é fundamental é você responder a essa estrutura agora aqui. Ó. Nós vamos dividir o seu texto, que é mínimo 15 linhas. Ó. Você vai fazer 3 parágrafos. Vamos fazer um acordo aqui, para a gente não ficar pirando. Eu vou ser bem prático e funcional. Nós vamos ter que fazer 3 parágrafos, entenderam? 3 parágrafos. Há um parágrafo de introdução, um de desenvolvimento e um de desfecho. É o que dá para fazer no número de linhas que está posto lá, né? 15, 25. Legal, mais do que isso não dá. Outra coisa, número de linhas. Ninguém vai fazer 15 linhas, pelo amor de Deus, tá? Você tem que fazer 24, 23, né? Linhas, mais ou menos isso, tá? Se você fizer com 15 linhas, o avaliador já vai olhar torto, porque em 15 linhas não vai dar para desenvolver quase nada. Então é certo que você vai perder pontos, legal? Você tem que desenvolver. Também não adianta ficar enchendo linguiça, você tem que saber o que desenvolver. Então, vamos lá, eu vou mostrar para você bonitinho aqui. Você vai fazer um parágrafo de introdução em que você vai expor os personagens, a ideia de tempo, a ideia de lugar. Isso tudo tem de estar posto na introdução. Fulano de tal, naquela cidade, não sei onde, no ano passado, há 5 anos, era uma pessoa, a situação inicial, né? E apresentar esses personagens, né? Descrevendo, aí entra a descrição, né? Era um cidadão de tal idade, com uma formação assim assado, ou seja, você tem de descrever os personagens. É aqui que você apresenta
o quadro inicial, que é um painel. Ou seja, você situa o leitor com o lugar, os personagens e o que está acontecendo. Imediatamente, no desenvolvimento, você vai dar isso que a gente chama da situação inicial. Então, o cara vivia numa pequena cidade fazendo isso, estava tudo acomodado e, de repente, acontece o fato. Aí que entra o fato. De repente, ele sofre uma agressão, ele, sei lá o que acontece, mas houve um fato. Esse fato precisa estar plasmado aqui no desenvolvimento. Está claro aqui no desenvolvimento. Certo? Então, houve alguma coisa. A gente vai chamar isso de uma peripécia. Peripécia é a mudança daquele estado inicial, o cara estava vivendo, fazendo não sei o quê, quando aconteceu alguma coisa. E isso que aconteceu vai chegar ao clímax. E aí você fecha o desenvolvimento, quer dizer, o ponto central. Então o cara sofreu uma agressão, respondeu, aí o outro deu um tiro, mas não acertou nele, sei lá o que aconteceu. E o clímax disso tudo, né? Então aconteceu alguma coisa e aí a gente vai para o desfecho. O desfecho é o arremate, é a moral da história. É aqui que você vai discutir a questão da importância dos direitos humanos. Então você vai ligar o seu episódio à questão dos direitos humanos e mostrar a importância vamos supor que seja um assunto ligado a trabalho análogo a escravo, ao combate no Brasil, desse tipo de coisa. Você vai aqui discutir essa ideia, mas sempre tendo como ponto de partida a narrativa que você fez. Então, a história toda leva para você discutir a moralzinha da história, o que tem que acontecer naquela área. Essa é a estrutura básica que vocês têm de construir, e não existe outra forma de se fazer isso. Legal? Ou seja, você vai ser avaliado em função desses detalhamentos aqui que eu acabei de mostrar a você. Se você seguir esse roteirinho, você tem uma boa chance de tirar uma nota boa. É claro, vou repetir, que precisa treinar. Legal? Estou em dúvida, prof, não entendi isso aqui, não entendeu? Manda recadinho. Vamos lá, tamo junto. Terça-feira, 19 horas, sempre vou ter no meu canal um papo, você pode entrar, fazer perguntas também. Legal? Nós vamos ter sempre, toda terça-feira, vamos discutir isso. Não esquece que vai precisar fazer o recurso administrativo e dá um joinha aí pro prof, dá um legalzinho, recomenda pra galera o meu canal, entra, inscreve, faça perguntas, porque a gente trabalha aqui com concurso público ajudando vocês nessa caminhada em busca do crachá redentor. Vamos lá? Tamo junto!